Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Cotações da soja e do milho voltaram a subir significativamente na Bolsa de Chicago. Vamos falar sobre 4 dicas para criar o seu plano de carreira. E vamos falar também sobre o preço do boi gordo no mercado físico. E vamos comentar sobre cultivo protegido, hidroponia e também fruticultura tropical. O Agora Agro já está no ar. As cotações da soja e do milho voltaram a subir significativamente na Bolsa de Chicago. Com a soja mais uma vez liderando o movimento positivo, e como nós temos afirmado nos últimos dias, as lavouras norte-americanas de milho nos Estados Unidos já estão mais adiantadas, enquanto a soja segue bastante suscetível às condições climáticas nos próximos dias. E aponta a consultoria ARC Mercosul. O clima foi a principal notícia positiva nos preços na Bolsa de Chicago, com atualizações das previsões, trazendo uma retração nas chuvas esperadas, principalmente nos estados de Iowa e Illinois, agora nos próximos 10 dias, o que acendeu novamente a ponta compradora lá em Chicago. Soma-se a isso tudo a confirmação de um bom volume de vendas de soja e também de milho norte-americano para a China, agora nesta semana, o que reforçou o suporte de alta, pelo menos é que apontam os analistas. Com Chicago em alta, a ARC Mercosul aponta que os preços da soja voltaram a subir no mercado brasileiro, mesmo diante das leves quedas do dólar. A indústria nacional, ela segue pagando bem acima da paridade de exportação para a pouca soja em 2020 que resta. E para as próximas safras, o nível de vendas antecipada é recorde, afirma a consultoria ARC. E agora, eu vou conversar com Ana Carolina Cavalcante Pereira. A Ana Carolina, ela é engenheira, ela é Master Coach e ela é da Inspirar Mentalidade, com atuação em treinamento e desenvolvimento de pessoas. E nós vamos falar de um tema hoje muito interessante, principalmente para você que tem um plano de carreira ou está buscando um emprego. Nós vamos falar sobre as 4 dicas para criar o seu plano de carreira. Ana Carolina, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, porque eu tenho certeza absoluta que esse tema é altamente importante para todo mundo, quem está e quem não está empregado. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Antônio. Obrigada, viu? Ok, Ana. Ana, uma das coisas muito interessantes na vida de qualquer profissional é a seguinte: todo mundo pensa numa carreira, pensa em chegar lá em cima. O problema, às vezes, não é chegar lá em cima, é se manter lá em cima. Esse é o grande gargalo da maioria das pessoas. E também tem muita gente que patina, escolhe aqui, escolhe lá, escolhe outro lugar e não sabe, às vezes, nem o que está querendo. É mais ou menos assim que funciona o dia a dia da maioria das pessoas, ou pelo menos de uma boa parte das pessoas. Sim, com certeza. Tem muita gente perdida, né? Muita gente que está trabalhando e está perdida, muita gente que perdeu o emprego e está perdido e não consegue saber para onde vai, principalmente pelo período que nós passamos agora. Então, uma falta de estruturação, uma falta de organização, uma falta de visão faz, às vezes, a pessoa patinar e não ir alcançar o máximo do potencial dela, porque, às vezes, naquela carreira, ela poderia estar com muito mais resultados, tanto dentro da empresa que ela está, como dentro de qualquer outra empresa, e ela está ali acomodada no que ela está fazendo, na forma como ela está fazendo, e ela não consegue projetar novas coisas, e até mesmo que é uma forma, que é a ferramenta de fazer isso, que é criar um plano de carreira. Ana Carolina, mas de maneira geral, eu encaro a coisa da seguinte maneira.
Às vezes a pessoa deseja, quer alguma coisa. Ela objetiva chegar a um determinado ponto. Mas no caminho da nossa vida, às vezes a gente encontra certos pontos que não deixam a gente chegar lá. E pelo fato, às vezes, de nós passarmos por alguma situação delicada, nós somos obrigados a seguir um caminho que não estava no nosso traçado ou no nosso programa. Isso também acontece, não acontece? Totalmente. Quando você quer plantar alguma coisa, sempre sonhei em ter um plantio, sempre sonhei em acrescentar isso na minha fazenda, sempre sonhei com algo nesse sentido. E a pessoa fica ali no quero, né? E quando às vezes acontece alguma coisa, nasceu um filho, por exemplo, que é algo que costuma desviar os planos de algumas pessoas, aconteceu alguma doença na família, alguma coisa nesse sentido, a pessoa logo desvia. Claro, tem motivos palpáveis para que esse desvio aconteça. Entretanto, quando você está olhando para algo, quando você realmente tem um projeto de algo, é igual fazer um plantio, você precisa projetar ele primeiro. Quando você tem esse projeto, você consegue organizar as anomalias. Então, essas coisas que acontecem na vida, no decorrer da vida de cada pessoa, são anomalias que precisam ser sanadas, precisam ser organizadas, talvez postergadas, mas tudo no controle da pessoa. Talvez realmente não é nesse primeiro ano que essa pessoa faria uma transição de carreira, porque aconteceu alguma coisa, mas pode ser no segundo, pode ser no terceiro. Entendi. Então, depende de como ela recebe essa anomalia, né? Bom, Ana, de maneira geral, para se conseguir subir na vida, vamos dizer assim, existem alguns pontos que devem ser observados. E você estava comentando que existem 4 pontos, 4 itens importantes para se fazer um plano de carreira, é isso mesmo? Total. Eu mapeei, né, junto com minha equipe, a gente tem estudado bastante isso, tem feito treinamentos, ajudado pessoas a se inserirem no mercado de trabalho. E com isso, nós percebemos que existem 4 pontos específicos que tem que ser analisado para uma pessoa fazer esse plano de carreira, né? São 4 pontos, dentre eles, nós temos o primeiro ponto é a análise, né? É preciso ter uma análise do momento em que a pessoa está hoje. Esse seria o primeiro momento ali para quem está querendo criar um plano de carreira. Ela precisa ter essa análise de beleza. Hoje eu estou assim, hoje o meu salário é esse, hoje as minhas competências são essas. Se eu pegar as minhas competências, o pacote de competências que eu trouxe da minha vida, ao longo da minha jornada de carreira, ele vai me levar até esse ponto. Mas aonde eu vou chegar é esse pacote de competências que eu preciso? Quais seriam mais competências, mais informações que eu preciso ter para desenvolver? Entendi. Bom, Ana, é claro que a gente falando assim é uma coisa, vamos dizer, de maneira geral, às vezes é meio simples. Mas no dia a dia, naquilo que rola na vida da gente, às vezes é meio complicado. Falta dinheiro para investimento na gente mesmo. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso, quando você colocou esses 4 pontos, eu acho que o mais interessante de tudo é você ter vontade, é você falar, é aqui que eu vou, aconteça o que acontecer. E você, vamos dizer assim, de maneira geral, enfiar a cara, mas com o pé no chão. Não é pular, porque você não sabe o que vai encontrar lá embaixo. Mas eu vejo da seguinte maneira, todos nós podemos ser o arquiteto da nossa vida. Quer dizer, nós podemos projetar, talvez a gente não chega lá numa casa de 4 quartos, mas nós podemos chegar numa casa de 2 quartos, bem arrumadinha. É uma questão de você ter um objetivo, ter um traçado. Ana, eu gostei da sua conversa, é uma pena que passa rápido demais, mas eu quero que você volte aqui novamente para a gente bater mais um papo sobre esse tipo de tema, essa temática que é muito importante. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e até o próximo programa. Obrigada, Antônio. Até o próximo. Obrigado, Ana. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre os preços do boi gordo no mercado físico e também sobre cultivo protegido, hidroponia e também fruticultura tropical. Nós voltamos já, é um minutinho só.
No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Os preços do boi gordo no mercado físico fecharam a semana bem firmes nas principais praças de produção e comercialização do Brasil. Segundo a consultoria Safras e Mercados, o ambiente de negócios aponta para uma pontual alta dos preços, com expectativa de que esse movimento se concentre principalmente na região centro-oeste e norte do país, reduzindo o spread formado entre São Paulo e as demais praças comercializadoras. E de acordo com a Scott Consultoria, a oferta de animais terminados ainda é restrita, dificultando que os frigoríficos consigam alongar as suas escalas de abate. As Safras e Mercados aponta ainda que o ritmo de embarques de carne bovina continua muito positivo. A China segue como grande destaque, importando volumes substanciais de proteína animal para preencher a lacuna de oferta provocada pela peste suína africana. E de acordo com a consultoria Agrifato, o cenário do boi gordo deve continuar com esta tendência por mais algum tempo. Porém, a consultoria Agrifato alerta que o mercado interno está ficando saturado porque a população não tem condições de pagar mais pela carne bovina por conta da crise econômica gerada pela pandemia do Covid-19. Mas há sim espaço para ir além de R$ 240 arroba em São Paulo, avançando mais um pouco. E agora eu vou conversar com o especialista Lucimar Andrade de Lima. O Lucimar, ele é agrônomo, ele é mestre em produção vegetal e ele trabalha em cultivo protegido e hidroponia e também em fruticultura tropical. Lucimar, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema aí super interessante, principalmente sobre hidroponia. Tudo bem, Lucimar? Obrigado pela sua presença. É uma satisfação falar com você, Toninho, e realmente o tema é muito gostoso de se falar, né, que nesses tempos de hoje, nós cultivarmos plantas saudáveis e falar de alimentação adequada é muito bom, muito, né? Bom. Especialmente se nós mesmos pudermos produzir em vários tipos de ambientes. É verdade. E só para você que está nos acompanhando, o fundo lá do Lucimar é um muro, e aquele muro lá tá com os canaizinhos, as canaletas, onde ele tem alface plantada. E ele planta lá por volta de 30 pés de alface. É isso mesmo, Lucimar? Sim, a hidroponia ela é muito interessante, que, lógico, existem os sistemas comerciais que os empreendedores montam, né, com um bom nível de investimento e dentro da horticultura fornece boa renda. Mas nós podemos fazer hidroponia em vários ambientes. Uma sacada de apartamento, desde que ela tenha luminosidade, que é o principal item, né, para que a nossa planta possa desenvolver. Por exemplo, aqui eu tenho algumas plantas, vou pegar duas aqui para mostrar para vocês. São alfaces especiais, são minis, né, são aquelas mais que tem crocância, sabor, né, são coloridas. Não, né? Tem veneno. Não, normalmente, quando a gente fala em cultivo protegido, a gente isola a planta do ambiente, né? Então, a necessidade de defensivos é normalmente muito menor. Uhum. Não quer dizer que não aconteça problemas sanitários com essas plantas, mas você tem um nível de controle muito maior. Por exemplo, o que uma planta dessa precisa para ela crescer? Né? A gente fala que a planta precisa de 5 fatores. O primeiro deles, luz solar, né? Então, a luminosidade é que vai definir o uso da água, que é o segundo fator. Depois a planta pega gás carbônico da atmosfera e ela converte isso em carboidrato, né? No processo chamado fotossíntese. Ela puxa os nutrientes, aí vem nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, outros nutrientes, né? Boro, zinco, cobre e outros. E aí ela faz o seu metabolismo, né? E acumula os nutrientes aqui nela. E nós, lógico, podemos usar e adquirir esses nutrientes por meio da alimentação.
Lógico que no sistema de cultivo, na hidroponia, o que a gente faz? A tecnologia, ela visa buscar nós otimizarmos esses processos, né? Como nós fazemos a planta utilizar da melhor forma possível esses 5 fatores, né? Eu não mencionei, a temperatura é um deles. Então, a luz do sol, a água, gás carbônico, temperatura e nutrientes. Os 5 fatores que a planta precisa para produzir. Então, nessa tecnologia, a gente otimizando isso, a planta vai produzir muito bem, com altíssima qualidade e sanidade. Ô Lucimar, vocês, inclusive, vão dar um curso agora sobre essa área de hidroponia, né? Me fala um pouquinho desse curso. Sim, nós temos um grupo de consultores e nós criamos, né? Esse grupo ele chama HAT, H-A-T, né? Hidroponia de Ambiente Tropical. Porque um dos desafios de se trabalhar com essa tecnologia é realmente a questão da temperatura. Nós estamos em regiões mais quentes e aí nós propusemos, né, criar esse grupo onde a gente organiza alguns cursos com esse foco. Qualificar os produtores, empreendedores e até mesmo aqueles que querem conhecer um pouco mais a hidroponia, como nós podemos trabalhar com essa técnica em regiões mais quentes. No caso, Goiás, né? Nós temos hidroponistas no Tocantins, hidroponistas no Pará, até na Amazônia. Quer dizer, a hidroponia ela veio de regiões mais frias. Originalmente, essa tecnologia foi desenvolvida lá em 1950 no Japão, veio para o Brasil, anos 80, as primeiras unidades de produção, principalmente em São Paulo, Paraná, nos estados mais do sul. Chegou para nós, aqui mais recentemente, e realmente é um desafio nós termos qualidade de produto em regiões quentes. Então a nossa proposta, né, para apresentar e a nossa ênfase é como nós podemos fazer para ter produtos de alta qualidade no nosso ambiente, que é um pouco mais quente e, lógico, adequar a tecnologia. E esse curso que vocês vão dar, vai ser quando? Quando é que vai acontecer? Olha, em função desse período que nós estamos em pandemia, nós estamos programando ou final de setembro, início de outubro, assim que a gente tiver a liberação, né? A liberação, né? Para que a gente possa trabalhar, porque parte dele é presencial, né? Então nós serão 2 dias presenciais que a gente dá ênfase nos aspectos práticos de a montagem da estrutura, o planejamento, a parte dos sistemas de irrigação e formulação das soluções nutritivas. O ideal é que a pessoa faça isso, veja de forma bastante prática. Então a ideia é essa. Com relação à data, o que nós estamos fazendo, né? Tem alguma pessoal já se inscrevendo. Assim que a gente tiver a primeira oportunidade, eu acredito, né? A gente tem expectativa que esse momento nosso comece a melhorar, né? Vai passar e a gente vai ter nossas turmas presenciais. Nós tivemos já turmas do ano passado. Esse ano, infelizmente, a gente não fez ainda, mas nós temos aí já várias turmas aguardando o momento para se qualificar. Não, eu tenho certeza absoluta que vai ser um excelente curso e você que está nos acompanhando, seria muito bom fazê-lo. Pode ser mais uma fonte de renda para você, mesmo para você que mora em cidade. Você tem condição de plantar aí uma série de coisas via hidroponia e ter um resultado positivo. Lucimar, foi um prazer enorme falar com você. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui para a gente trocar algumas ideias. Eu sei que você mexe, inclusive, na parte de fruticultura. Eu gostaria de trazer para você falar sobre isso aí. Muito obrigado, Lucimar. Muito obrigado mesmo. A satisfação é minha, eu que agradeço pelo espaço. Valeu, Lucimar. Obrigado, meu irmão. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu queria mandar um abraço para o Paulo, lá de Cocalzinho de Goiás. Muito obrigado, Paulo, pela sua audiência aqui no nosso programa. Um grande abraço a você e a sua família. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que sabe, não praticar o que ensina e não perguntar o que ignora. Grande abraço, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.